Os potenciais sensitivos de membros superiores são captados no mínimo em 3 canais por eletrodos posicionados no ponto de Erbe, sobre a sexta vértebra cervical e no córtex parietal contralateral à estimulação. E o tipo de componente gerado pode ser gerado por um quadripolo que transita sob o eletrodo e que tende a ter 3 fases, marcando a fase de aproximação do potencial, passagem do potencial sobre o eletrodo e afastamento desse potencial, ou 2 fases em pontos onde o eletrodo é posicionado distante do gerador, onde há mudança na direção do axônio, ou quando o potencial transita de um meio de alta para baixa impedância, ou quando ele termina abruptamente em uma sinapse. E a polaridade do potencial, que é assim chamado far field, por captação por eletrodos distantes, tende a ter apenas uma polaridade dominante, dependendo da posição do eletrodo ativo e referência. Ao longo da via sensitiva, os principais componentes avaliados são nomeados conforme a polaridade em relação ao posicionamento do eletrodo e a latência habitual em que são encontrados. O eletrodo posicionado no ponto de Erbe capta uma negatividade em torno de 9 milissegundos, é chamado de N9, do tipo Near Field, pela passagem do potencial pela região do plexo braquial. A entrada pelo cordão posterior no corno dorsal da medula, essa transição do axônio de um meio de baixa impedância para alta, gera um componente far field, que é captado como uma positividade P11 na derivação cefálica e gera também um potencial near field do tipo onda que transita, que muda de latência levemente conforme mudanças de posição no eletrodo de captação ao longo da coluna cervical. A negatividade N13 é gerada de maneira pós-sináptica por uma sinapse que não está representada nessa imagem, no corno dorsal da medula cervical, na altura da vértebra C6. E, quando registrada com o ativo no pomo de Adão e referência na porção da vértebra cervical, ela aparece como positividade. Então ela é um dipolo horizontal gerado nessa altura. A sinapse no núcleo cuneiforme e a mudança de direção na decussação da via sensitiva profunda pelo leminisco geram provavelmente potenciais far field com positividade na faixa de 13 e 14 milissegundos. Algumas positividades, como a N11, têm o nome P11 quando o mesmo gerador é visto por uma derivação cefálica. Mas no caso, o P13 não é o equivalente do N13 na derivação cefálica, mais um potencial far field que acaba tendo a mesma latência, só melhor visualizado na captação cefálica e de preferência com referência não cefálica, que isso tende a aumentar o ruído, mas facilita a distinção de potenciais far field no meio dos potenciais near field sobre o córtex parietal e frontal. Então, depois de N9 e N13, que são os principais, N11 e P13 e P14, que nem sempre são observados, refletem esses pontos ao longo da via sensitiva. Já no córtex, há diversos componentes do tipo near field, que portanto mudam de amplitude conforme o posicionamento do eletrodo. No córtex sensitivo primário é gerada a negatividade N20 e ela é seguida por outra positividade, a cerca de 27 milissegundos, também gerada no mesmo córtex parietal. Com projeção do lobo frontal, há uma positividade com 22 milissegundos e uma negatividade com 30 milissegundos. E há também uma outra negatividade difusa no hemisfério ipsilateral estimulação, que se chama de N18, uma negatividade prolongada. Então esses são os principais componentes analisados
nos potenciais somatosensitivos. Nessa ilustração, aqui se vê o contraparte do N9 do plexo braquial, quando registrado por eletrodos distantes. Aqui o eletrodo contato número 8, o N9 aparece como um P9 na derivação cefálica. O P11 é a versão far field da negatividade N11 captada nas captações cervicais, que tem tanto um componente far field com latência fixa, como um componente móvel à medida que ela é captada acima da coluna, em pontos diferentes da coluna cervical. Aqui também o contraparte far field do N11 e o P14 e P13 refletem provavelmente a sinapse núcleo cuneiforme e a decussação para o leminisco medial.